Olá, eu sou o Valdir Camilo e quero falar para você de 4 atitudes que matam as suas chances de prosperar. Se você não é inscrito no meu canal, vou pedir para você se inscrever e também dar o seu like. Bem, qual que seria a primeira atitude que mata as suas chances de prosperar? Não querer investir. Muitas pessoas não querem investir tempo, não querem investir em conhecimento, não querem investir dinheiro para iniciar um negócio, para iniciar uma atividade profissional. Tem a mentalidade de empregado, que é eu entrar para o emprego, eu investir minha mão de obra e no final do mês ganhar o meu salário. Ou no 5º dia útil do próximo mês ganhar o meu salário. Uma pessoa que pensa assim não vai prosperar. Para você prosperar, você não pode ter um teto salarial. Você precisa estar aberto às chances, às oportunidades, às possibilidades de você crescer no seu negócio. E por isso você tem que aprender que você precisa investir. Investir dinheiro, investir em conhecimento, investir em preparação, em aptidão, em habilidades, investir realmente em você, para você conseguir prosperar. Ah, Valdir Camilo, mas eu não tenho dinheiro para investir. Isso também não é uma desculpa. O Flávio Augusto, que foi o criador da WhatsApp, um grupo de escolas de inglês, ele também não tinha dinheiro para começar o negócio dele. Ele teve que ir num banco convencer o gerente do banco de que o negócio dele poderia dar certo, com certeza iria dar certo, e aí ele conseguiu um empréstimo de 20 mil reais, naquele tempo valia muito mais do que hoje, e com juros abusivos de 12% ao mês, veja só. Mas ele acreditava no negócio dele, ele já tinha visto dar certo quando ele trabalhava como funcionário em uma outra empresa de inglês. E nesse caso, então, ele investiu esse dinheiro do banco e ele teve sucesso. Depois ele vendeu ao WhatsApp por quase 800 milhões de reais. Veja só. Então perceba que nós precisamos ter a mentalidade certa. Nós temos que arrumar dinheiro para investir caso não tenhamos. Venda alguma coisa, tá? Empreste dinheiro, vá no banco, mas você precisa investir em você. Investir em conhecimento, investir em aptidão, em habilidade, para que você possa iniciar um negócio da maneira certa, tá? E também investir em tecnologia, investir nos instrumentos físicos necessários para o seu negócio, tá? Então é muito importante ter essa mentalidade. Nós precisamos investir tempo, investir dinheiro, investir energia no nosso negócio. Uma segunda coisa que de fato mata as chances de prosperar: não querer vender. Então muitas pessoas falam, eu não tenho jeito para venda, meu negócio não é venda, então o seu negócio não vai prosperar, porque tudo é venda, entendeu? Quando você vai, por exemplo, querer conquistar uma pessoa, você quer ter um namorado, uma namorada, você está vendendo a sua imagem, entendeu? Você está vendendo a sua imagem, a sua reputação, você está apresentando algo que vai fazer com que aquela pessoa goste de você. Esse é o ponto, é uma venda, entendeu? E quando você consegue conquistar a pessoa, mas depois não dá certo o relacionamento porque você vendeu, mas não entregou. Você vendeu uma imagem e você não entregou aquilo como sendo verdade. Então perceba que tudo é venda. Tudo é venda. Você tem que entender isso e aceitar isso. Tudo é venda. Quando você vai convencer alguém apenas porque você quer mostrar para a pessoa que a sua maneira de pensar está certa, você está vendendo a sua ideia. É uma venda, você não vai ganhar dinheiro com isso. Talvez você ganhe até inimizade com isso, seja lá o que for, mas você está vendendo uma ideia, ou está tentando vender uma ideia. Então tudo é venda, você precisa aprender isso. Então procure conhecer técnicas de vendas. Vender é uma coisa que a gente faz o tempo todo sem perceber, sabendo ou não. Sabendo ou não. Então nós precisamos aprender a vender, usar os recursos, as técnicas necessárias para conseguir concretizar a venda do nosso produto ou do nosso serviço, ok? Bem, uma terceira atitude que também mata as chances de prosperar: vergonha. Se você tem vergonha de iniciar o seu negócio por medo do que as pessoas vão falar, então isso acaba com as suas chances de prosperar. Vergonha de sair vender, vergonha talvez de apresentar o produto que você tem ou o serviço que você tem, então você não tem chance de prosperar. Você tem muito medo do que as pessoas vão pensar de você. Você vive em função da opinião dos outros. Então você não tem chance de prosperar.
entendeu? Você precisa mudar isso. Você tem que parar de ser vencido pela vergonha. Todos nós podemos ter vergonha. Você vai iniciar alguma coisa que você não tem aptidão, não tem habilidade, não tem treinamento ainda, você está começando, é claro que você tem, às vezes até vergonha, né, de não estar apto, não estar apta para isso. Ou até se é um produto inovador, algo diferente, mas é uma coisa honesta, uma coisa correta, mas talvez uma coisa diferente. Eu vou dar um exemplo para você entender. No passado não havia empresas funerárias, né? Empresas de seguro funerário, em que a pessoa paga um valor e caso ela venha a faltar, então ela tem todo o atendimento funerário. Isso é uma coisa que não existia na cabeça de ninguém. Alguém criou essa ideia porque é uma necessidade, né? Quando uma pessoa morre, tem todo aquele sofrimento e ainda tem todo o envolvimento com os trâmites do funeral. Então é muito difícil isso, é muito desgastante. Por isso, alguém teve a ideia de criar um seguro para que quando alguém viesse a falecer, então ele tivesse todo esse atendimento, essa cobertura funerária, ok? Só que no começo isso não foi bem-vindo. Não foi bem-vindo, ninguém queria isso. Né? Ninguém falava assim, eu não quero pagar caixão, né? Quando tiver que morrer, eu morro. As pessoas pensavam dessa maneira, dessa mentalidade. Mas aí as pessoas que começaram a vender planos, né? Planos funerários, às vezes ficavam com vergonha. E eu falo isso porque eu fui uma das pessoas que vendi esses planos de cobertura funerária. Mas na época, muitas pessoas tinham um preconceito contra isso. Era complicado. Tive que vencer a vergonha, não é? O preconceito das pessoas para conseguir vender. Hoje é comum, né? Muitas pessoas hoje fazem esses planos de assistência funerária. Mas na época não era uma ideia inovadora, percebeu? Então às vezes você tem que vencer a vergonha. Vergonha é uma coisa que a gente pode ter. Você não pode ser dominado por ela, você não pode ser paralisado por ela. Essa é a questão. Então você precisa vencer também a vergonha, porque é uma atitude que mata as suas chances de prosperar. E uma quarta atitude também ligada à mesma ideia de vergonha é insegurança. Insegurança. Porque tudo que a gente vai começar que é novo, a gente tem insegurança, é natural. Por acaso, quando você foi tirar sua carteira de motorista, foi passar no exame, você não estava um tanto inseguro? Eu creio que sim. Quando você foi fazer talvez uma prova escolar, talvez tenha estudado bastante ou talvez não, mas sempre tem aquela insegurança, aquele medo, será que vai dar certo, será que não vai dar certo? Mesmo assim você fez, você se arriscou, entendeu? O ponto não é não ter insegurança. Nós temos uma certa insegurança quando nós não temos total competência em algo. Quanto mais você ganha competência, menor é a insegurança. Quando aumenta a competência, diminui a insegurança. Porém, a competência é um processo. Ninguém nasce já sabendo fazer tudo. É um processo em que você vai se desenvolvendo e vai aumentando as suas aptidões, suas habilidades. Só que nesse processo você começa sem a competência, ou com pouca competência. Isso gera o quê? Insegurança. A questão não é você não ter insegurança, a questão é você não ser paralisado pela insegurança. Você precisa fazer apesar da insegurança, porque nós fazemos apesar do medo, apesar da insegurança, apesar da vergonha. O que nós temos é de fazer, nós temos que fazer, porque fazendo nós melhoramos, nós adquirimos competências, nós adquirimos aptidão, habilidades, perícia, entendeu? À medida em que você faz, é que você se torna uma pessoa perita, habilidosa, uma pessoa que tem aptidão para aquilo. Isso vem do quê? Da prática, né? Da prática constante, contínua. Então, essas são 4 coisas, são 4 atitudes que você precisa eliminar da sua vida. A ideia é de que não precisa investir dinheiro, ou investir também tempo, investir energia. Você tem que investir, investir é necessário, entendeu? É o caminho para você conquistar o resultado, então você tem que investir. Tem que pôr a mão no bolso sim, tem que tirar tempo sim. Não adianta essa ideia, não tenho tempo. Não, tempo você faz, todo mundo tem 24 horas. Tempo é questão de prioridade, dinheiro também é questão de prioridade. O que você prioriza, você arruma dinheiro, entendeu? Então não tem essa desculpa. Né? A segunda questão, não quero vender, não gosto de vender, tudo é venda. Você vende o tempo todo, sua ideia, sua imagem, você vende o tempo todo você está tentando vender alguma coisa, a sua boa impressão, entendeu? Você está tentando vender alguma coisa que você acredita, então tudo é venda, nem que não envolva dinheiro, é venda, e você precisa aprender a vender então. Vender também coisas como produtos, serviços, para você ganhar o seu justo dinheiro, tá?
A terceira coisa, vencer a vergonha. Apesar de ter vergonha, você tem que superar essa vergonha para você fazer o que tem que ser feito. E também superar a insegurança para você fazer o que tem de ser feito. Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe também com pessoas interessadas, com seus contatos, para que as outras pessoas, além de você, possam também ser ajudadas. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.